Hoje venho falar sobre ser a outra. A primeira pergunta que coloco e a primeira pergunta que muito provavelmente quem está desse lado coloca é: quem são estas mulheres? Isto é, quem são, no fundo, as mulheres que escolhem colocar-se aqui na posição de amante? Quem são estas mulheres que optam por viver muitas vezes anos da sua vida dedicadas a um homem casado? E a resposta é relativamente simples, isto é, estas são, de uma maneira geral, mulheres que querem exatamente o mesmo que qualquer outra mulher. Isto é, estamos a falar quase sempre de mulheres que desejam ter uma relação de compromisso, que ambicionam isso para as suas vidas, mas que de alguma maneira não conseguem, no fundo, ver-se livres de uma relação que acaba por ser, à sua maneira, uma relação de compromisso. Muitas vezes nós estamos efetivamente a falar de relacionamentos que duram até décadas, por exemplo, mas dizia eu que são muitas vezes mulheres que não conseguem romper com este padrão e não conseguem, no fundo, desenvolver relações em que se sintam inteiramente respeitadas, em que sintam que estão a receber tudo aquilo que, no fundo, merecem. Então é fácil, creio eu, adivinhar que também estamos a falar quase sempre de mulheres com baixa autoestima. Nem sempre assim o parece, até porque nós misturamos muitas vezes a autoconfiança, a confiança que nós sentimos em determinadas áreas da vida com a autoestima, isto é, com a imagem que nós temos de nós mesmos, com a forma como olhamos para nós, com o amor que sentimos por nós. E dizia eu que as mulheres que no fundo se colocam na posição de amantes e sobretudo aquelas que o fazem durante longos períodos, são muitas vezes mulheres com uma baixa autoestima, com uma fraca imagem acerca de si mesmas e, portanto, muitas vezes são mulheres que acreditam que aquele é o amor das suas vidas e que dificilmente encontrarão, no fundo, outra pessoa que as ame e de quem elas gostem também. Estas são muito frequentemente mulheres cuja infância e, sobretudo, cuja relação com o pai ao longo da infância não foi fácil. Falamos, em alguns casos, nem sempre, mas falamos em alguns casos de mulheres que foram expostas a alguma forma de violência, mesmo quando não há violência, quando não há qualquer forma de abusos. Falamos muitas vezes em negligência afetiva, ou seja, quando olhamos para trás, quando olhamos para o percurso de vida destas mulheres, damos-nos conta de muitas fragilidades e, em concreto, fragilidades na relação com os cuidadores e especificamente na relação com o pai, que muitas vezes é, por exemplo, um pai fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Outra questão que eu creio que é importante colocar é se serão estas mulheres, no fundo, as amantes, as destruidoras de lares, serão estas mulheres as responsáveis pela destruição de alguns casamentos. Eu gostava de dizer, antes de mais, que a infidelidade é uma escolha que não dignifica ninguém. De uma maneira geral também acaba por ser uma escolha que ninguém deseja verdadeiramente. Nem quem trai, nem quem se coloca, neste caso, na posição de uma terceira pessoa. Mas, dito isto, eu gostava de enfatizar que cada um de nós é responsável pelos próprios comportamentos e se eu tiver uma relação de compromisso, é a mim que me compete honrar o meu compromisso. Isto é, a terceira pessoa, a pessoa que vem de alguma maneira ameaçar a minha relação, não está comprometida, neste caso, com o meu marido e, portanto, não é esta pessoa que está a falhar com ele, não é esta pessoa a responsável, no fundo, pelas minhas escolhas, porque nós vamos sempre a tempo, no fundo, de fazermos as escolhas que dignifiquem o nosso compromisso. E, portanto, em última instância, estas pessoas são, obviamente, responsáveis por fazerem a escolha de se envolverem ou, pelo menos, de manterem uma ligação com um homem casado. Agora, eu não creio que seja ajustado dizer que a amante, neste caso, é a destruidora de um casamento, é a pessoa responsável pela destruição de um casamento. Na prática, todas as pessoas que tenham uma relação de compromisso cruzam-se todos os dias com, entre aspas, potenciais ameaças e ainda assim
fazem escolhas diferentes e, portanto, é muito, muito importante que cada um de nós seja efetivamente o único responsável pelas próprias escolhas. Outra pergunta que me colocam frequentemente é porquê que o fazem? Isto é, o que é que leva, no fundo, a que estas mulheres façam esta escolha e, sobretudo, o que é que faz com que se mantenham nesta posição? Como eu dizia há bocadinho, o motivo pelo qual uma mulher se envolve, neste caso com um homem casado, é exatamente o mesmo o motivo pelo qual se envolveria com outra pessoa qualquer. Isto é, estas são mulheres que querem naturalmente amar e serem amadas. E importa dizer que nem todas as mulheres sabem que o homem por quem estão a apaixonar-se é casado. Muitas vezes essa revelação só surge, no fundo, muito mais tarde e quando a mulher já está efetivamente ligada àquela pessoa. Eu não quero com isto desculpar nada, não quero com isto justificar nada. Quero, sobretudo, ajudar a explicar, ajudar a compreender, no fundo, quem se coloca nesta posição. É evidente que eu também não quero ignorar o óbvio, isto é, há mulheres que se sentem efetivamente mais confortáveis numa relação que não seja uma relação de compromisso tradicional. Essas são, no entanto, as exceções à regra e são seguramente uma minoria, pelo menos em termos dos pedidos de ajuda que eu recebo aqui no meu consultório. A verdade é que há muitos pedidos de ajuda que são feitos por mulheres que estão claramente em sofrimento, precisamente por existir uma ligação afetiva, da qual, no fundo, não conseguem desapegar-se e por estar claro, pelo menos ao fim de algum tempo, que não há perspectiva de o casamento se dissolver e de, no fundo, aquele compromisso poder ser oficializado, aquela relação poder transformar-se numa relação convencional. Então, e os homens? Porquê que os homens o fazem? Porquê que os homens traem? Porquê que escolhem manter uma relação, insisto, muitas vezes de anos, algumas vezes de décadas, em paralelo com o seu casamento? Se há coisa que qualquer psicólogo que trabalhe com infidelidade reconhecerá, é que há vários tipos de infidelidade. Isto é, nós não podemos colocar todas as situações de traição na mesma gaveta. Há pessoas que traem numa noite e que buscam, sobretudo, ali uma nova experiência sexual. Há pessoas que traem e que estão, sobretudo, em busca de uma ligação afetiva, sobretudo da componente emocional, e nesses casos a relação tende, efetivamente, normalmente a durar mais tempo, porque é o envolvimento emocional que nos liga, de uma maneira geral, às outras pessoas. E há pessoas que pura e simplesmente não estão à procura de nada e que são surpreendidas, no fundo, com os sentimentos, os seus próprios sentimentos, a propósito aqui de uma terceira pessoa, e pura e simplesmente não sabem como lidar com isso, não sabem como gerir a situação, até porque, em alguns destes casos, não deixou propriamente de haver amor em relação ao cônjuge. Continua a existir amor, continua a existir pelo menos uma forma de amor, mas aquilo que acontece é que há efetivamente aqui uma relação extraconjugal que traz uma vivacidade a que a pessoa já não estava habituada e, insisto, com a qual pode não saber lidar. Eu tenho-me referido aqui, e o vídeo de hoje é sobre mulheres que são a outra, e eu gostava de deixar claro que eu creio que é uma evidência, homens e mulheres traem, homens e mulheres colocam-se na posição de diamantes. No entanto, eu raramente me cruzo com homens que me peçam ajuda por estarem nessa posição, na posição da terceira pessoa, e não conseguirem romper a ligação. É muito, muito raro. São efetivamente muito mais frequentes os pedidos de ajuda de mulheres que estão claramente envolvidas, não apenas de um ponto de vista físico, mas sobretudo de um ponto de vista emocional, e que pura e simplesmente não conseguem romper com aquela ligação e tampouco conseguem ser felizes mantendo-se nesta posição de terceira pessoa. Quais são as vantagens e as desvantagens de ser a outra? Será que há sequer vantagens?
Bom, nós podemos falar talvez na inexistência de rotinas, na inexistência de monotonia. Eu tenho alguma dificuldade em encarar isso como uma real vantagem, até porque na esmagadora maioria destes casos, sobretudo, insisto, estou a referir-me àqueles que chegam até mim, portanto às pessoas que me pedem ajuda, mas dizia eu que na esmagadora maioria dos casos é precisamente aquilo que numa fase inicial pode ser atraente e que é a inexistência de rotinas, que numa fase posterior passa a ser, no fundo, uma fonte de angústia, uma fonte de problemas. Na prática, nós gostamos de saber com o que é que podemos contar e nós gostamos, sobretudo, da certeza, da segurança de que, se precisarmos, há alguém que está lá para nós, a pessoa de quem nós gostamos pode estar ao nosso lado para nos apoiar, para dizer, pura e simplesmente, eu estou aqui. Ora, nada disto existe numa relação extraconjugal. Não há rotinas, não há rituais, no fundo, que alimentem a relação. As datas importantes, as datas mais significativas, dificilmente são vividas a dois e, sobretudo, há muitos momentos de vulnerabilidade, há muitos momentos de fragilidade em que estas mulheres estão claramente sozinhas, em que são, no fundo, dominadas por uma sensação de solidão e de desamparo. Mas há mais desvantagens, isto é, porque quando falamos numa relação nestes termos, nós falamos, por exemplo, na impossibilidade de fazer aquelas coisas a que nós estamos habituados a fazer em público, sair para jantar, ir a um cinema, no fundo fazer qualquer coisa a dois, fazer uma atividade a dois, é muitas vezes impraticável para estas pessoas e isso pode ser efetivamente muito triste, muito angustiante. A própria perspectiva de futuro também é muito limitada, há muitos sonhos que ficam por concretizar, há muitas mulheres que vão adiando o sonho da maternidade, no fundo não o reprimem totalmente, vão alimentando dentro de si mesmas essa possibilidade, mas a verdade é que à medida que o tempo vai passando, muitas vezes esse sonho fica efetivamente por concretizar. Porquê é que é tão difícil terminar estas relações? A verdade é que a maior parte destas mulheres acabam por queixar-se da sensação de vazio. Isto é, muitas vezes estas pessoas tentam efetivamente, até mais do que uma vez, terminar a relação, mas precisamente porque estão apaixonadas, precisamente porque há uma ligação afetiva e não apenas uma relação física, muitas vezes é difícil lidar com a tal sensação de vazio. Por outro lado, e precisamente por se tratarem de uma maneira geral de mulheres com baixa autoestima e cuja autoestima se vai deteriorando também ao longo destas relações, muitas vezes há a crença irracional de que mais ninguém se vai interessar por elas ou de que elas próprias não vão conseguir apaixonar-se por outra pessoa e, portanto, muitas vezes a pessoa convence-se de que aquilo é tudo o que a vida tem para lhes dar. A verdade é que é muitas vezes apenas com ajuda psicoterapêutica, com a ajuda da rede de suporte, que estas mulheres conseguem colocar um ponto final, dizer basta e, no fundo, abrir o caminho para o respeito por si mesmas, abrir caminho para o aparecimento de uma relação em que se sintam inteiramente respeitadas, em que se sintam escolhidas, em que se sintam genuinamente amadas e amparadas. Para isso é fundamental que se valorizem, é fundamental que valorizem outras áreas da sua vida. Muitas vezes, quando nos concentramos numa área específica da nossa vida, nós esquecemos-nos dos nossos outros sonhos, dos nossos outros objetivos. Então, uma das minhas sugestões é, no fundo, colocar este assunto um bocadinho de lado e tentar olhar para quais são os outros sonhos e tentar colocar a si mesma a pergunta: o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? O que é que eu posso fazer em nome do meu bem-estar, em nome da minha felicidade? Há muitas coisas que contribuem para o nosso bem-estar, há outros sonhos que não têm necessariamente a ver
com uma relação conjugal que contribuem para a nossa felicidade, e quanto mais nós investirmos nesses outros sonhos, nessas outras atividades, maior a probabilidade de nos sentirmos confiantes, de nos sentirmos mais seguros e, no fundo, sermos capazes de ir fazendo as escolhas que traduzam profundo respeito por nós mesmos. Depois é fundamental recuperar as ligações afetivas. Estas são muitas vezes mulheres que se afastaram dos amigos, dos familiares, até com o objetivo de proteger a relação. Estas são muitas vezes mulheres que procuram, precisamente por terem tão pouco tempo a dois, procuram estar sempre disponíveis para o companheiro e, portanto, muitas vezes em função disso vão se afastando de outras pessoas que lhes são queridas. E é fundamental que haja a recuperação dessas outras ligações. Eu costumo dizer que a nossa rede de suporte, as pessoas que gostam de nós e de quem nós gostamos, são, no fundo, o nosso sistema imunitário emocional e são, sem dúvida, uma mais-valia também para as nossas relações amorosas. E, portanto, até no sentido de recuperar a autoestima, é fundamental que haja esses esforços para reatar estas ligações. E, claro, na medida em que uma mulher, neste caso, opte por colocar um ponto final nestas ligações, é fundamental que volte a expor-se ao mundo, não necessariamente com o objetivo de rapidamente se envolver com outra pessoa, mas sobretudo com o objetivo aqui de conhecer outras pessoas e porventura até de, em função dessas novas ligações, poder também reconstruir a imagem que tem de si mesma, sentir-se mais segura e, no fundo, alargar aqui as perspectivas.